Para começarmos esse segundo momento com energia, já que tomaram um café, eu convido como sponsor deste primeiro talk, Jade Davi, executiva de diversidade e inclusão no SESI Senai, que recebe a nossa querida Vivi Elias. Cadê as meninas? Estão aqui já? 1 minuto? Ah, eu já convidei, uai. Volta aqui, esse negócio aqui. Volta, Marcelo, um pouquinho. Aí, meu filho. Ótimo. Cadê a Jade, Davi? Tá vendo? Não estava ali no negocinho. Se ela tá mais para dentro, não consegue me ouvir. Jade! Come here. Yeah! Chegou a menina. Bem-vinda. Bem-vinda, Jade. Bem-vinda. De nada, fica à vontade, a casa é sua. A Jade, executiva de diversidade e inclusão no SESI Senai, que vai receber a nossa querida Vivi Elias, head de ESG na Circular Brain. Obrigada. Bem-vinda. Brain. Nunca mais vou esquecer. E quem agora? Não tá aqui. Ah, Eduardo Lima. Exatamente. Eduardo Lima, por favor. Head de Tecnologia e membro do Grupo de Diversidade e Inclusão na B3. Bem-vindo, querido. Ai, eu adorei seus cachos. Bom, o papo agora... Não, esse é depois. Peraí, tá faltando alguém? São os senhores três, então é com a senhora. Obrigada. Toda sua. Vamos embora. Até já, pessoal. Até já. Boa tarde, todos, todas e todes. Vou fazer minha autodescrição para a gente começar o nosso papo. Eu sou a Jade Davi, eu sou uma mulher negra, com cabelo crespo, curto. Estou usando um macacão amarelo, bem amarelão mesmo, nada discreto. E eu estou com uma sandália bege. Eu não vou fingir costume, tá, gente? Eu não vou fingir que eu estou acostumada, porque esse momento é um momento muito especial. Eu recebi o convite do Gibson e do Pacto para participar desse encontro, desse bate-papo agora à tarde, e eu estou muito feliz. Eu sou uma mulher nordestina, periférica, cresci ali na Quebrada e fui construindo a minha jornada profissional dentro da área de gestão de pessoas. Me tornei uma líder de atração de talentos, desenvolvimento de pessoas, e há mais de 10 anos que eu dedico a trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, ajudando a construir, de fato, espaços mais inclusivos, seguros, que a gente sabe que os desafios são gigantes, e hoje aqui eu vou participar dessa conversa com pessoas incríveis. A Vivi eu já conheço há algum tempo, tenho uma relação de admiração muito próxima, e o Edu, que eu conheci hoje também, com uma história muito bacana. O nosso tema de hoje aqui é sobre desenvolvimento de habilidades para lideranças diversas. A gente sabe que, para a liderança, é essencial construir ambientes de trabalho mais inclusivos e inovadores. Então, quando eu falo de liderança, o papel de influência da liderança, ele é fundamental para a gente avançar. Olhando para pessoas de diferentes origens, diferentes perspectivas, experiências. Então, o líder tem esse papel, e um líder preparado, uma pessoa líder preparada, ela faz total diferença nessa agenda. E eu tenho pessoas aqui com bagagens incríveis e que vão contribuir brilhantemente para trazer um pouco desses caminhos que a gente precisa seguir para continuar nessa jornada. E aí, aqui eu tenho a Vivi. Queria convidar a Vivi para se apresentar e falar um pouquinho da história dela. E depois eu passo aqui para o Edu. Vivi, com você. Obrigada, viu? Gente, boa tarde. Sei que falar depois do almoço é um desafio, né? Enfim, mas obrigada pelo tempo, obrigada por vocês estarem aqui trocando um pouquinho com a gente. Eu sou a Vivi Elias Moreira, tenho 44 anos, uma mulher negra, 1,65 m, meu cabelo cheio de mecha branca, porque sim, vou assumir os grisalhos. Adoro. Dizem que está aí, né? Enfim. Beyoncé assumiu, por que eu não vou?
né? Sim, É sobre rainhas. essa linha de segmento que a gente vai seguir. Vestido preto, com umas risquinhas brancas e sapato branco. Bom, falar um pouquinho de mim. Hoje eu estou como head de SG na Circular Brain, que é uma startup voltada para a questão social. Mas a minha jornada ela foi construída em multinacionais. Então, hoje, além de head, eu sou conselheira de empresa, participo também de alguns conselhos ligados ao social, Preta Hub, eu sei que a Adri passou aqui um pouquinho, a qual sou par do Giba ali no conselho. Aliás, Giba, Gibson, obrigada pelo convite, por estar aqui, estou muito feliz. Além disso, eu sou mãe, vim da Quebrada, ZL, somos nós, alguém da ZL aí? Edu? ZL, sempre nós, talarico, enfim. E por que eu faço questão de falar da onde eu vim e por que eu vim? Porque minha história não é nenhum outstand, trazendo para a língua da Faria Lima, de outras pessoas, líderes pretas que estão aqui hoje, né? Nós sabemos que a nossa jornada é muito parecida, ela vem muito mais de nãos do que de sims, e talvez eu quero contribuir aqui um pouquinho para a gente conseguir ter mais clareza nesse direcionamento dos desafios que a gente tem a partir de 2024, 2025. Perfeito. Obrigada, Vivi. Edu? Bom, boa tarde, pessoal. Sou Eduardo Lima, sou um homem negro, uso cabelos longos cacheados, bigode, cavanhaque. Eu estou todo de marrom ou terracota, não sei. A minha esposa, cada dia, ela fala que isso aqui é uma cor diferente. Estou com tênis também laranja. Agradecer aqui o convite, agradecer, inclusive, estar participando do painel junto com a Vivi, junto com a Jade, duas mulheres incríveis. Já conheci o trabalho da Vivi, já, né, enfim, de ler, e conheci a Jade hoje, né, foi um prazer. Também venho da Zona Leste, né, Zona Leste é nós. Eu sou filho de nordestinos, nasci aqui em São Paulo, mas sou filho de nordestinos, sou descendente de quebradeiras de Cocubabaçu, lá do sul do Maranhão, numa cidade chamada Buriti Bravo. Uma moça batendo palma lá no fundo, conhece, sensacional. Né, Cocubabaçu, aí uma cultura bastante importante para o nosso país. E carrego isso comigo, né? Iniciei minha jornada profissional vendendo várias coisas ali nas ruas do centro de São Paulo, né? Então comecei como camelô, vendi já chocolate, vendi gravata, boné, até lingerie já vendi, Vivi. Para você ver, né? As moças ficavam olhando a lingerie com uma criança vendendo, o que está acontecendo? Mas esse era o Eduardo. Enfim, entre idas e vindas, consegui entrar na B3. E hoje eu lidero um time de tecnologia dentro da B3, também sou líder do núcleo de afinidade, o núcleo Black, onde a gente trabalha a questão de pertencimento dentro da empresa, né, e trabalha também a importância da pauta racial dentro da companhia. Né, e vai ser incrível falar um pouco sobre liderança aqui, Jade, vai ser sensacional. Perfeito. Histórias muito parecidas, né? Isso é muito bacana. Estou muito feliz aqui com essa composição. E, para começar, Edu, eu queria te fazer uma pergunta sobre diversidade, equidade e inclusão. Isso está no nosso dia a dia, assim, as pessoas conhecem, mas nunca é óbvio. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua perspectiva, né, da sua experiência, um pouco mais sobre esses conceitos. Muito bom. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, principalmente nesse contexto que estamos aqui, são palavras que a gente já remete às ações, né? É automático. A gente fala disso, eu acredito que todos vocês aqui falam, puxa, que pergunta, né? É o básico, né? Mas diversas vezes a gente precisa fazer o exercício, e eu, como hoje líder de um time na B3, e também como uma pessoa que fala da pauta dentro da B3, eu preciso lembrar as pessoas o que é o significado de cada um desses itens, né? Quando a gente fala de diversidade, então, é ter um ambiente plural, um ambiente com várias perspectivas, várias vivências, várias histórias, né, diferentes origens. Quando a gente está falando de equidade, é promover oportunidades para todas as pessoas, né, oportunidades que encaixem com a história de cada uma delas, né, para que elas tenham as mesmas possibilidades de alcançar outros cargos, de avançar na carreira. E quando a gente fala de inclusão, fala muito ali do senso de pertencimento, né?
Mas, quando a gente olha as lideranças hoje em dia, Jade, a gente vê, por exemplo, que a questão da inclusão, né, a terceira palavrinha, a gente ainda tem um exercício muito grande. Não que as outras não tenham, mas eu vejo a questão da inclusão, né, do pertencimento, ainda é um trabalho muito grande a ser feito, né? A gente tem, né, a questão ali de elitismo nas companhias, onde a gente precisa trabalhar o gestor ali de, poxa, vou marcar um almoço aqui num restaurante caro, né? Mas aí tem uma pessoa aqui que o vale-refeição dela é a compra do mês, né? Como é que essa pessoa vai gastar ali 100, 150 reais no almoço e tal, né? Então, são questões que precisam ser trabalhadas, e, para isso, a gente precisa voltar à definição do que é inclusão, do que é equidade, do que é diversidade. Como líder, a gente precisa estar sempre atento se a gente está desviando, né? Poxa, diversidade, equidade e inclusão. Ah, não, eu tenho uma vaga afirmativa aqui no meu time, já estou praticando as 3 palavrinhas. Será que está praticando as 3 mesmo? Né? É um exercício que a gente precisa fazer, e por isso que eu acho importante, né, a gente sempre fazer uma pausa, pensar, não, diversidade, meu time é um time plural, tem pessoas aqui de várias perspectivas. Meu time, eu como líder, estou trabalhando oportunidades de forma equitativa para eles. E eu estou trabalhando também a questão de pertencimento, para que eles não se sintam separados aqui, né? Então, acho que, para um líder, esses conceitos básicos, eles são muito importantes para direcionar a estratégia que essa pessoa vai ter ali com o time, com a companhia, enfim. Perfeito. A Djamila já fala, né, que uma pessoa que ocupa o lugar de liderança, ela precisa conhecer profundamente como esse assunto ele se desdobra, principalmente como o racismo atua, para que ela saia da superficialidade, né? Então, isso é muito importante. E aí eu quero puxar o gancho aqui para Vivi. Vivi, que é uma líder global, assim, que já tem, né, essa experiência incrível. Trazer um pouco para o contexto de inclusão, olhando as diferenças culturais. Então, Vivi, quando a gente pensa nesse global, nesse contexto global, como as diferenças culturais elas podem influenciar o estilo de liderança, né, no desenvolvimento dessas novas habilidades? Bom, é a pergunta de milhões. Então, tá fácil responder, né? Para a pessoa certa. Bom, eu vou trazer aqui 2 grandes contextos que eu acho que é importante quando a gente fala de liderança, e é importante ressaltar. Eu acho que um fator comum que a gente tem que saber nesse momento é que ninguém nasceu falando o seguinte: quando você crescer, você vai ser líder. Ninguém, a mamãe falou, o que é que você vai ser quando crescer? Líder. Ninguém teve isso. Muitas das cadeiras de liderança que vieram, e trazendo do recorte, né, independente da questão racial ou de gênero, quando a gente chega ali no contexto de liderança, muitas das vezes a gente senta numa cadeira que é incômoda, mas que vem com uma coisinha que chama status. Então, ela é líder off, head off, level off, ou todos os outros gírias e status que o condado criou para designar uma pessoa e qual é o status que ela tem que ter. Quando a gente consegue entender esse storytelling, a gente começa a entender as diferenças culturais que se fazem necessárias quando a gente senta nessa cadeira. Por exemplo, eu poderia me apresentar como diretora, porque eu sou, no contexto histórico, cultural de algum tempo atrás. Mas agora eu tenho status de head. E o que me faz de diferente, além do post no LinkedIn, que pode ganhar 4, 5 likes depois, ou me transformar numa porta-voz LinkedIn? O contexto histórico hoje no Brasil é o que difere, e isso é um assunto que eu já trouxe, vocês sabem, né? Eu sou colunista do site Mundo Negro, da coluna de carreiras, e é um assunto que traz muito o porquê nós temos tantos líderes, principalmente pretos, adoecidos. Principalmente no que tange de liderança de média para alta, o que eu estou dizendo. Até o supervisor, até o coordenador, ainda é mais administrável, porque a gente teve um boom, principalmente depois de 2020, de promoções com representatividade. O que é isso? Vou transformar algumas lideranças, médias lideranças pretas, para falar que eu tenho líderes pretos. Afinal, eu tinha uma meta para bater, não é isso? Afinal, eu tinha um direcionamento para fazer. Mas os soft skills necessários para essa liderança preta não foram conduzidas. Então, colocaram lideranças pretas para serem liderados por pessoas que não conhecem literalmente o contexto histórico do Brasil, com uma cultura multinacional que avalia a gente por uma régua que não é nossa, porque a gente não tem a lupa da cultura.
O que é a lupa da cultura? Eu vou conseguir fazer um PDI, um Programa de Desenvolvimento, e eu vou numerar que nem o Uber, né, gente? Agora, os PDIs, e me desculpem o pessoal de RH, e é importante ter essa zona de desconforto para vocês. Porque não adianta eu ter um PDI que eu vou avaliar a Vivi, ou a Jade, ou quem for, em 1, 2, 3, e falar que esse 1, 2, 3 vai falar assim, se você é 1, você é, ó, estrelinha. Se você é 3, você é muito ruim. Sem ter esse recorte de entendimento do almoço, o do VR, ou como a gente chama lá na Oeste, o nosso corre. Líderes pretos continuam fazendo corre. E esse corre da gente agora vem muito decorrente de uma geração que chama geração sanduíche. Então, eu, quanto Vivi, quanto head ou C-level ou diretora, eu tenho o meu corre primário, marido, filho, casa, o corre secundário, papai, mamãe, enfim, e o outro corre social, porque a gente tem esse corre no nosso dia a dia. A minha pele preta é retinta e vai chegar na frente de toda e qualquer oportunidade que eu tenha. Então, ter essa lupa de liderança de uma questão social, cultural, é importante porque a gente consegue começar a desvendar os processos que a gente tem de um quesito raça e classe no Brasil. Esses dias eu estava falando com um conselheiro que era meu par, ele chegou todo orgulhoso, ele falou assim, ai, Vivi, você não sabe, terminei de ler o Escravidão, volume 1. Eu falei, poxa, legal, né? Bacana para você, terminei. Seu povo sofreu, né? Eu, não. É mesmo, sofreu, Pois agora eu sou antirracista. Eu falei, jura? O que você vai fazer de bom? Vou ler o 2 agora. Aí eu tinha duas opções. Eu podia falar, você é louco, sabe? Porque por dentro a gente vira o Djonga, né? Você é louco, não é isso. Mas a minha lupa cultural fez eu entender que, de alguma forma, esse cara que vai ler o 2 pode ser o cara que vai ter muito mais atitudes antirracistas na liderança dele do que, eventualmente, muito antirracista que a gente chama de líder e dá prêmio. Porque ele age. Ele está agindo. E não é passando pano, não, ele está agindo. E quando a gente entende que a gente tem poucas ações que são mínimas, mas são um passo para o posicionamento, aí a gente começa a ter uma liderança com uma cultura. O máximo que eu fiz foi, lógico, entrar na Amazon, já comprar o 2 e o 3 para ele. Falei, toque, ó, agora você lê o lê 3, leia tudo. o combo e depois o 3 a gente senta e conversa. Maravilhosa. E trazendo até para a minha experiência como líder, quando eu fiz a transição, é um lugar muito solitário, né, Vivi? De uma mulher negra que, tecnicamente, vai bem numa determinada função, assume uma posição de liderança e que não tem tanto suporte ali para continuar e encontra também algumas barreiras na liderança, né? Então, é uma jornada muito solitária e que a gente precisa se proteger e se apoiar, né? Graças ao universo, nós, pessoas pretas, temos uma consciência coletiva muito bacana e que traz esse suporte, assim, isso é muito bom. E aí, Edu, até trazendo um pouco do que a gente conversou nos bastidores, você me disse do trabalho que você faz com a sua equipe, né, de olhar ali e de trazer para essas pessoas que é possível que elas avancem nas carreiras delas. E aí eu queria que você me contasse um pouco de que forma a inteligência emocional pode impactar, né, a eficácia de líder, né, pessoas que gerenciam pessoas, e quais estratégias você pode utilizar ali para implementar, identificar, né, e utilizar a inteligência emocional para potencializar essa gestão de pessoas. Até pegando o gancho que a Vivi estava comentando, né? O rapaz leu Escravidão 1 e aí, sei lá, queria um badge, né? Queria um prêmio. Inteligência emocional fala muito disso, né? Do momento que ela acabou de comentar, né? De a gente primeiro dominar nossas próprias emoções, a fim de que a gente consiga criar espaço para a gente entender as emoções do outro, e não só as emoções, e aqui eu vou colocar como também esse momento aí de descoberta, né? De você entender, poxa, a pessoa não está no momento ideal, não está na evolução que a gente gostaria, mas ela pelo menos evoluiu, né? E aí a gente precisa ter inteligência emocional, aí é um exemplo, né, bem válido, né? E a inteligência emocional ela é importante tanto para o líder negro, né? A gente está falando aqui para pessoas líderes negros e para quem lidera pessoas negras,
porque os contextos são muito diferentes, né? Então, vou pegar um pouco aqui da minha experiência. Eu me tornei um líder na B3 e o meu time era majoritariamente branco, né? E aí, diversas questões, né, eu precisei ouvir e beleza, tá ok. Igual a Vivi comentou, né? O que eu faço, né? Eu falo um monte aqui, né? Ou não, tudo bem, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. E a inteligência emocional fala muito disso, né? Se você domina essa matéria, esse assunto, você consegue se tornar uma pessoa mais empática, né? E a empatia, quando a gente está falando de diversidade, eu acho que a empatia é a chave, né? Tanto para para as pessoas que estão hoje nos lugares de poder, né, na sua grande maioria, as pessoas brancas, elas entenderem o que está acontecendo, precisam de empatia nesse processo. Assim como eu, como líder negro, também, né, é necessário. Eu preciso pegar e falar, beleza, essa pessoa ela não veio do mesmo lugar que eu, ela não tem a mesma experiência que eu tive, eu preciso talvez explicar para ela, ou pelo menos dar tempo para que ela descubra isso de algum lugar, lendo o livro lá, ou eu vou lá e dou de presente de Natal um livro para cada um do time. Enfim, tem várias estratégias, né? Mas a inteligência emocional ela fala muito sobre isso. E estratégias, né, para a gente identificar como implementar isso, né, os melhores lugares. A gente vai falar um pouco até de viéses inconscientes aí quando a gente vai falar desse assunto, né, sobre a inteligência emocional. A minha inteligência emocional ela é colocada à prova às vezes nesses contextos, né, que eu ouço alguns vieses e eu fico, beleza, né, o que eu respira, eu preciso explicar para essa pessoa, porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa negra, eu também sou um líder daquela empresa e dependendo do que eu diga ali, quem está falando é a empresa, né? Então também tem esse duplo chapéu. E aí na B3 a gente tem executado algumas dinâmicas, né? A gente tem feito feedback 360, né? Então as pessoas lideradas elas falam sobre como que elas estão se sentindo e isso tem funcionado muito bem. A gente tem trabalhado inclusive questões sobre trabalhando os dados dentro da empresa e vendo, né, essa pessoa aqui, analista júnior, um analista sênior, um coordenador negro, ele está passando mais tempo nessa cadeira do que uma pessoa do mesmo nível, né, só que uma pessoa branca. E a gente trabalhando com esses dados, a gente consegue identificar onde a gente pode estar trabalhando aqui, pensando no viés inconsciente, e o que a gente tem descoberto é que algumas coisas têm a ver com a inteligência emocional, alguns conflitos, né, que acabam acontecendo dentro desses times, que se o líder tivesse um pouquinho mais de inteligência emocional, ele conseguiria tirar ali o melhor proveito daquela situação para desenvolver o time, né, para tirar a oportunidade de promover alguém, enfim, e o liderado aí no caso também tirar proveito disso, tá bom? Muito obrigada, Edu. Você tocou num ponto importantíssimo, que é o feedback. Eu estava acompanhando um grupo de liderança sênior recentemente sobre como construir conversas sobre carreiras, como se preparar para falar com pessoas colaboradoras, são conversas difíceis, e surgiu ali naquele bate-papo a questão de feedback. Então, como dar um feedback de maneira correta? E me surpreendeu, porque uma liderança sênior, você espera que ela já esteja pronta, encaminhada nesse assunto. E o feedback ele é muito importante. E, puxando esse gancho, queria entender com você, Vivi, que tem uma baita experiência, como esse feedback construtivo pode ser utilizado para a gente melhorar as habilidades de liderança, pensando, né, em diversidade, equidade e inclusão. Primeira coisa é banir no feedback. Banir no feedback como a gente dá hoje, como a gente constrói hoje Esse o feedback. modelo, né? Esse modelo de feedback. Esse modelo de feedback que ele foi construído muito mais com base em desempenho midiático do que construção ou correção de rotas de produtividade, de aceitação, para que você permaneça na empresa, ele precisa ser desconstruído porque, primeira coisa, quando eu vou dar um feedback, eu preciso entender tempo, movimento e o que vem acontecendo na vida da pessoa. Se eu não sei o que está acontecendo na vida da pessoa, eu não vou conseguir cobrar dela algo que ela não pode dar. Então, normalmente, a gente coloca ali dentro dos programas de desenvolvimento feedbacks muito bem estruturados. A cada 3 meses, você tem que dar um feedback para a sua equipe. Depois de 6 meses, ele vai ter uma avaliação. E, no final do ano, isso vai gerar o númerozinho dele lá para ele ser avaliado. Eu com a minha equipe. Tá?
O que eu faço normalmente? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo está legal? Enfim, eu tenho pessoas pretas na minha equipe, né? Então, quando tem algum movimento de comoção que gera muito impacto para todo mundo midiático, e aí, galera preta, como é que vocês estão? Está tudo bem? Como é que vocês estão? Feedback. Eu construo dessa forma, 2 formas. Me fala o que está doendo. Eu ouço primeiro. Eu ouço. O que está doendo? O que está apertando? O que é? É problema de skills? É problema de gestão? É problema comigo? O que está acontecendo aqui para a gente construir isso de forma proativa? Eu, na minha cadeira de liderança, para os meus liderados. Para cima é ao contrário. Então, o meu chefe ele segue a cada 3 meses, tudo certinho, tudo by the book, que tem que seguir, porque, enfim, está falando ali, normalmente, no meu caso, com o CEO. Quando a gente chega nessa estrutura de construção de feedback, a gente tem um gap muito grande, porque a gente esquece uma palavrinha que foi concebida e a gente gourmetizou, que chama interdependência. Gente, a gente tem que fazer um acordo com a realidade. Ninguém vive sozinho. Nosso corpo é interdependente de células. É fato. Tanto é que a única célula que é independente quando aparece no nosso corpo chama câncer e mata. É um fato isso. Então, se o meu feedback é um feedback que é unilateral e impositivo e que não tem direcionamento, é por obrigatoriedade a cada 3 meses, eu não estou dando feedback, eu estou concluindo um processo. Estou fazendo um by the book. Agora, se eu entendo que eu tenho uma interdependência, uma relação com aquela pessoa que eu chamo de líder ou de liderado, cabe a mim buscar do meu liderado a minha forma de contribuir e para o meu chefe que segue o by the book, questionar ele, porque, eventualmente, a cada 3 meses eu sei que vou ter um processo. Então, como o meu CEO sabe do jeito que eu me comporto, e a gente foi um acordo de valores inegociáveis que eu tenho com ele, eu viro para ele e falo assim, amigão, um one-to-one essa semana. Eu preciso de um one-to-one contigo. Ah, eu estou em viagem. Eu posso chegar em Guarulhos em 10 minutos. Estou te esperando ali no saguão. Mas é um acordo de valores inegociáveis. E isso eu falo porque, se você não tiver muito bem alinhado os seus valores inegociáveis com a empresa, com o CNPJ que você está atuando, não importa ter inteligência emocional, não importa ter feedbacks muito construtivos, porque vai doer. Vai doer. E para pessoas pretas dói demais, porque nós estamos num mundo hoje corporativo que é uma máquina de moer gente, independente do modelo que a gente está adotando nas organizações. E a gente precisa rever isso, porque essa máquina de moer gente, ela não está moendo só a Vivi sentada na cadeira ou o Edu sentado na cadeira. É a nossa jornada lá da quebrada que está sendo moída junto. É o orgulho de uma mãe preta que fez faxina para ter o filho acadêmico, para sentar lá e para ouvir um feedback de que você é um. Quando a gente normaliza o feedback feito de uma forma protocolar e sem objetivo e direcionamento, a gente está contribuindo para uma máquina que não vê pessoas. E quando a gente não vê pessoas, a gente não vê história. E quando a gente não vê história, a gente não vê legado. E aí a gente não tem lucro. E quando a gente fala que a gente não tem lucro, que é o objetivo da empresa, o que a gente está fazendo? Nada mais do que perpetuar, no nosso caso, de pessoas pretas, a escravidão, o processo de escravidão. Porque a única diferença é que, na escravidão, talvez a gente trabalhasse em processos de moer nossa mente, porque a gente precisava sobreviver, comer. Agora, qual que é a diferença? É o que eu sempre falo, né? Antes, a chibata batia no lombo e a gente via a chibata. Agora, a chibata bate na moral e a gente não vê ela é invisível. E essa chibata, para muitas empresas, tem nome, chama feedback. E é isso que a gente precisa construir. Arrasa, sempre. E olhando com uma lente de atração de talentos, que é a minha expertise, o quanto a gente vai perdendo talentos desse caminho. Tem uma pesquisa que saiu ano passado da Gallup que fala que 51% das pessoas que estão empregadas estão, neste momento, buscando outros trabalhos, outros lugares, porque a liderança influencia muito e a liderança não está preparada para gerir pessoas da maneira que tem que gerir. Então, obrigada por trazer esse ponto. E, Edu, queria perguntar para você aqui sobre a construção do Pacto Transforma,
que a B3 teve um papel bastante importante ali nesse movimento. E eu queria entender com você, de acordo com a sua experiência, com a sua bagagem, o papel da mentoria e do coaching na hora que a gente está falando de desenvolver novos líderes. Quando eu falo de desenvolver líderes que vão olhar para essas pessoas de maneira humanizada, o que você poderia dizer aqui para a gente um pouquinho sobre esse momento? O Pacto Transforma é uma iniciativa assim fantástica, né? Uma iniciativa para formar mulheres negras líderes, né? Para, enfim, potencializar essas carreiras, né? Essas mulheres que enfim, já estão no mercado. E a B3 ela auxiliou bastante, sim. E é muito importante esse programa quando a gente está falando aí de mentoria, que é basicamente parte do que é feito no Pacto Transforma. Porque a gente estava conversando mais cedo, né, Jade? Eu, quando me tornei líder, tenho muito lugar ali de solidão, né? Poxa, para quem que eu vou perguntar, né? Como é que eu ajo aqui? Qual decisão eu vou tomar? Né? Quando a gente fala da parte técnica, a gente tem o conhecimento, né? Só que existe uma parte do conceito ali político do ambiente corporativo, né? Eu até comentei com a Jade mais cedo que nas primeiras semanas ali que eu estava gerenciando o time, um outro líder me chamou para tomar um café. Eu falei, não vou tomar café, não. Não estou com vontade de tomar café. Não tomei café já, acabei de almoçar, o estômago está cheio. E continuei ali minha vida. E aí uma pessoa que me mentorava assim informalmente, né, é uma referência para mim, falou, o rapaz te chamou ali para tomar um café. Você não foi tomar um café, não? Não. Café é muito quente, está calor, né? Não, poxa, né, normalmente é um momento, né, quer te contar alguma coisa, quer falar de uma oportunidade, ou quer, enfim, abrir algum assunto, né? Então são essas coisinhas, né, ou às vezes até mesmo happy hour, alguma outra reunião. Então tem algumas coisas ali que eu não tive a oportunidade de aprender dos meus pais. Meus pais eles não tiveram esse convívio corporativo. E aí eu acho que esse é uma das importâncias de um processo de mentoria, né, como o Pacto Transforma, onde a gente consegue passar esse conhecimento, consegue passar essas estratégias, né? Chama pessoas aqui, por exemplo, do nível da Vivi aqui para explicar uma C-level, né? Você falou dos títulos, C-level, para falar sobre, poxa, chegando nessa cadeira, eu tive que tomar essas ações, esses cuidados, né? Essas estratégias que eu utilizei para conseguir ter sucesso nessa cadeira. E esse compartilhamento de experiências, eu acho que é o que mais importa no processo de mentoria, além, obviamente, de o networking ali, né? Então, voltando ao ponto da solidão, né? Hoje eu estou aqui, estou vendo aqui vários líderes negros aqui, olha só, né? Tem uma galera mesmo, não estou sozinho, tenho pessoas para pedir ajuda, tenho pessoas para compartilhar problemas, tenho pessoas ou até para me disponibilizar a ajudar, se eu puder, com alguma coisa, né? Somos um grupo, somos um time, uma comunidade. Então, esses processos, essas iniciativas, elas são muito poderosas por conta disso, pela criação dessas comunidades, pelo compartilhamento de experiências, para que essas pessoas não cheguem lá sozinhas, né? Eu, infelizmente, posso dizer que cheguei lá sem essas experiências, né? Quando eu digo sozinho, eu digo sem essa bagagem, né? Eu cheguei em casa, parabéns, consegui o cargo, e aí todo mundo feliz, uma empresa legal, mas assim, não veio a dica, tem que... Eduardo, você tem que, sei lá, ir no café, ou você, tem que ir com a roupa X, tem que se vestir de tal jeito. Não veio essa cartilha, né? E esses programas eles são importantíssimos, importantíssimos. Eu acredito que a gente precisa sempre continuar fortalecendo eles, replicando mais vezes, seja dentro das empresas, seja em iniciativas como essa aqui do Pacto, para que a gente tenha ainda mais líderes negros com potência, para chegar em cargos ainda mais altos e a gente finalmente ocupar os lugares de poder nas empresas para conseguirmos mudar a equação que temos hoje aí. Excelente. Está tomando café? Bastante café, bastante café. Daqui a pouco começa o omeprazol. Olha aí. E se eu te falar que eu já comecei? A gente conta, então. Gente, caminhando agora para o encerramento desse bate-papo, eu ficaria aqui a tarde inteira, mas eu queria pedir para você, Vivi, falar um pouquinho para a gente encerrar, e depois o Edu, para a gente concluir essa tarde aqui. Gente, olha, eu vou fazer uma declaração aqui, uma carta aberta
aos meus irmãos pretos do corporativo. Nós somos cria do Movimento Negro Unificado, que lá em 70 estava tomando borrachada e mangueirada de água para que a gente estivesse aqui hoje, num teatro confortável com ar-condicionado para lutar pelos nossos, ou pela rede social de alguma outra maneira. Nós não somos crias das subcelebridades do mundo corporativo que a gente criou a partir de 2020, depois do advento do George Floyd. Nós somos crias dessa galera que foi lá na fonte de Abdias, foi lá na fonte de Lélia, foi lá na fonte de um monte de gente que ensinou a gente uma única coisa: lutar contra o racismo não requer estabilidade de zona de conforto. Ficar em uma zona de conforto, quando a gente fala sobre lutar com o racismo no mundo corporativo, e eu estou trazendo aqui especificamente o nosso mundo CNPJ. Por quê? O que eles não querem é que a gente tenha trampo. Linguajar ZL aqui. Ter trampo quer dizer acesso. Acesso financeiro, para a gente se igualar em alguns determinados espaços, que, por mais que finjam, não é normalizado para a gente, incluindo cargos de liderança. Parem e pensem hoje se vocês indicariam para pessoas pretas trabalharem no lugar que vocês trabalham hoje. Você colocaria um irmão preto seu lá. Você colocaria um líder preto seu lá. Portanto, o meu recado aqui final seria justamente para a gente não esquecer esse storytelling, porque o racismo estrutural ele evolui. Ele evolui a nossa zona de conforto a partir de quando chegamos lá, agora vai dar tudo certo, vai ter política, vai todo mundo estar ocupando espaço, a gente vai ver um movimento, enfim, nem sempre vai trazer o resultado que a gente quer, e aí, fazendo a nossa meia-culpa, é porque a gente esqueceu da coletividade. A gente esqueceu que as nossas estratégias de sobrevivência, desde lá do passado, vêm do coletivo. E o corporativo é sobre isso. Não é ser celebridade ou não. É legal estar no palco, é legal ter voz, mas isso requer uma responsabilidade. E quando a gente fala de pessoas pretas, a responsabilidade não é individual, ela é coletiva. Então, abrir portas para as pessoas pretas só quando é conveniente não é lutar contra o racismo estrutural, é alimentar uma massa que não quer a gente lá. Eu falo sempre, né? Eu sempre falo que eu quis hackear o sistema. Até 2023 eu queria hackear o sistema. 2024 eu não quero hackear mais nada. Eu quero bugar o sistema, porque quando a gente hackeia o sistema, você sabe que você é de TI, você vai entender o que eu estou dizendo, e quem não é também acho que vai entender. Quando a gente hackeia o sistema, a gente passa um antivírus e o sistema continua funcionando do mesmo jeito. A gente precisa bugar esse sistema. E bugar o sistema requer para a gente estratégia. A nossa estratégia agora não são frases de efeito. Nossa estratégia agora não é like. Nossa estratégia é estarmos preparados com as skills necessárias, cursos necessários, idiomas e todas as linhas de chegada que eles colocam lá para frente para falar para a gente que nunca é necessário, mas que a gente está preparado, porque quando os pretos é a chave, abre os portões. Só que quando abrir os portões, vocês estão preparados para isso? E aí a armadilha que a gente cai é cair nas posições de C-level e falar o seguinte: olha, agora eu sou C-level de alguma coisa, mas eu não tenho os skills preparados, necessários. Aí eu sento nessa cadeira, sou mandada embora depois de um ano e coloco a culpa no racismo estrutural. É armadilha. Armadilha. Estejam preparados para as oportunidades, porque entregas são inquestionáveis. E lutar e caminhar com coletividade, estratégia, é o jeito que a gente tem de bugar o sistema a partir de 2025. Arrasou. Eu amo essa mulher, gente. Edu? Bom, como falar depois da Vivi, né? Mas tudo bem. Acho que pegando um pouco o gancho que você comentou, Vivi, eu tenho uma experiência recente até sobre isso. Né, lá na B3 a gente temos o Alexandre Moisés, que é nosso diretor de governança, primeiro diretor negro da B3, né, eu espero em breve estar falando segundo, terceiro, quarto, enfim, perder os números. E ele sempre me ensina, né, nos processos que a gente conversa, a gente precisa comer pelas beiradas, a gente precisa ter, como você comentou, estratégia.
né? Esse negócio, a gente vir, pegar uma apresentação, dar uma lacrada, né? Pô, drop the mic. A gente não conseguiria, né? Semana passada eu fiz uma apresentação sobre diversidade, levei o histórico das leis que tiveram no Brasil, dos processos que aconteceram aqui, de como que foi a primeira Constituição e por que a gente tem que falar de diversidade. Assim, um assunto bem doloroso, mas esse espaço foi dado depois que as pessoas que estão nos lugares de liderança lá na B3 ganharam, eu ganhei a confiança deles, né? E eles falaram assim, não, a gente pode falar e a gente precisa falar, e o Eduardo ele não vai fazer um drop the mic, ele vai realmente trazer um assunto relevante, de importância, seja para o negócio, porque a diversidade traz lucro, enfim, etc. e tal. Então, a gente precisa ter essas estratégias, né, de ir comer aos poucos ali pelos cantos, porque uma hora a gente vai chegar lá no meio, e aí, quando a gente chegar no meio, a gente corta um pedaço grande do bolo, né, entrega para a nossa comunidade, para gerar, como eu comentei, né, mais pessoas em posição de poder, para que a gente consiga realmente transformar essa sociedade. Obrigada. E o que a Vivi falou aqui me fez lembrar da Conceição Evaristo, que fala que o importante não é ser a primeira pessoa negra a chegar, mas é abrir as portas. E é sobre esse espírito de coletividade que só nós sabemos que nós temos, né? Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Estou terra no jardim. Vejo florescer o amor, me faz feliz. Procurei